Prezado Miguel, aniversariante, prezadas crianças, nascidas e por nascer, prezadas mães, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura traz a história de um rei que mandou construir uma estátua de ouro e obrigou todo mundo a se ajoelhar diante daquele falso Deus, daquele ídolo. Mas 3 jovens judeus que estavam lá na Babilônia, mas não adoravam os deuses da Babilônia, Sidraque, Misaque e Abidênago, o nome deles era Misael, Ananias e Azarias, mas o nome deles foi trocado quando eles foram exilados. Esses 3 jovens se recusaram a adorar a estátua do rei. Então o rei ficou furioso e disse: se vocês não adorarem a minha estátua, eu vou lançá-los na fornalha ardente. E a resposta foi bem simples: o nosso Deus tem poder de nos libertar das tuas mãos. Mas mesmo que ele não nos liberte, fica sabendo, ó rei, nós não adoraremos a tua estátua. Que bonito, não é? Deus tem poder de me livrar das mãos dos inimigos. Mas ainda que ele me deixe morrer, eu vou ser fiel a ele. Eu me lembro, às vezes, de algumas mulheres que dizem: eu preciso fazer operação para não ter filhos, senão eu vou morrer. Mas a senhora não sabe que isso é um pecado? É um pecado, mas se eu não cometer esse pecado, eu morro. Aqui os jovens dizem ao contrário. Deus pode me fazer não morrer, mas ainda que fosse verdade que eu fosse morrer, eu não pecaria. Esses jovens que no meio das chamas ficam cantando louvores a Deus são exemplos de fidelidade para nós. Aparece um outro, que é um anjo, que vai também louvando a Deus no meio das chamas e espalha um vento para que o fogo não os atinja. Quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, percebe isso, manda retirá-los, converte-se e diz: bendito seja o Deus desses jovens, que enviou o seu anjo e libertou os seus servos, que puseram nele a sua confiança. O Salmo responsorial é um trechozinho do livro de Daniel, que contém a oração dos 3 jovens a Deus, louvando e bendizendo o Senhor, enquanto estão na fornalha. O Evangelho hoje fala da verdade e da liberdade. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que os judeus não se consideram escravos, mas descendentes de Abraão. Jesus diz: embora vós sejais descendentes de Abraão, vós sois escravos, porque vós pecais. Quem comete pecado é escravo do pecado. E Jesus, que não é escravo, mas filho de Deus, veio para libertar-nos da escravidão do pecado e nos tornar filhos como Ele. Mas é necessário que nós reconheçamos que precisamos de libertação. Quem está muito contente no pecado, naquela escravidão, não aceita ser libertado. Minha palavra não é acolhida por vós. Vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Mais adiante ele vai dizer: vosso pai é o diabo, mentiroso, pai da mentira, homicida, e vós quereis matar-me, assim como vosso pai quer matar. E por que quereis matar-me? Porque eu falei a verdade que eu ouvi de Deus. Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Eu não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Jesus está propondo a libertação por meio da verdade, mas não está obtendo resposta favorável. Uma pessoa que está com diabetes pode ouvir a verdade de um bom médico. A verdade é a seguinte: você não vai mais poder tomar açúcar. Essa verdade liberta. Um mau médico poderia dizer: fique tranquilo, você pode comer qualquer tipo de doce. Esta mentira é agradável, mas vai causar a morte do paciente. Jesus veio nos libertar pela verdade. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É necessário que nós aceitemos a sua proposta de libertação para vivermos como filhos. Que Maria Santíssima, que sempre aceitou a verdade e viveu conforme ela, assim como seu castíssimo esposo São José, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.